Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 3 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Logo que viu a Jesus, se prostrou diante dele e em altos brados dizia: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que há entre ti e mim? Eu te suplico, não me atormentes. Lucas 8:28. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Qual a base da justiça, segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 876. Meta do dia: cultivar o sentimento de justiça perante o próximo. Desejar aos outros o que quereria para si mesmo. Sugestão para sua prece diária: prece de gratidão e agradecimento a Deus pelos benefícios recebidos a cada instante. Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós somos muito agradecidos por sempre estar conosco, por enviar a cada um de nós fluidos de amor, de fraternidade, de alegria. E somos gratos, Jesus, pela natureza, somos gratos pelos animais, somos gratos pelo ar que respiramos, pelo dia e pela noite. Somos gratos, Jesus, pelos seres humanos. Somos gratos pelos nossos pais, nossos irmãos, nossos familiares, parentes, amigos, por todos aqueles que nos auxiliam em nosso melhoramento íntimo. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, olha, daqui a 8 dias nós iniciaremos os cursos em nossa casa espírita. Conheça o Espiritismo, vem estudar conosco, vem desenvolver sua mediunidade, vem estudar sobre Deus, sobre Jesus, vem estudar os processos obsessivos, vem estudar como fazer os tratamentos. Então, não deixe passar essa oportunidade. Na descrição do nosso vídeo, nós temos o link para a inscrição. Faça ainda hoje a sua inscrição. Esteja conosco no próximo sábado, às 4:30 da tarde. E também, no próximo sábado, nós vamos ter a volta da evangelização. Evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Não deixe. Traga seu filho para estar conosco. Venha você também participar desse momento do Evangelho do Cristo. Meus amigos, agora de manhã, em nossa casa espírita, nós realizaremos a campanha de fraternidade Alta de Souza, todos os sábados, às 7 horas da manhã. Então, não falte, esteja conosco. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Então, nós vamos para a terceira mensagem referente a este capítulo e versículo. Jesus lhe diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6.
Mensagem: ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o clima de nossa reconstrução espiritual para a vida eterna. Multipliquemos as assembleias cristãs, quais a desta noite, em que elevamos o coração ao altar da fé renovadora. Em torno de nossas atividades religiosas, temos a paisagem de há quase 2000 anos. Profundas transformações políticas assinalam o caminho das nações. Asfixiantes dificuldades pesam sobre os interesses coletivos em toda a comunidade planetária e, acima de tudo, lavra a discórdia em toda parte, desintegrando o idealismo santificante. Este é o plano a que os novos discípulos são chamados. O momento, por isto mesmo, é de luz para as trevas, amor para o ódio, esclarecimento para a ignorância, bom ânimo para o desalento. Não bastará, portanto, a movimentação verbalística. Não prevalece apenas a plataforma doutrinária. É imprescindível renovar o coração, convertendo-o em vaso de graças divinas para a extensão das dádivas recebidas. Espiritismo, na condição de mera fenomenologia, é simples indagação. Indispensável é reconhecer, entretanto, que as respostas do céu às perquirições da terra nunca faltaram. A grandeza divina absorve a pequenez humana em todos os ângulos de nossa jornada evolutiva. Edificar um castelo teórico ou dogmático, onde a mente repouse à distância da luta, constitui apenas fuga aos problemas, evasão delituosa de quem recebeu do alto os dons sublimes do conhecimento, para que a glória do Senhor se comunique a todos os homens. Esta a razão que nos compele ao chamamento novo. A morte do corpo não nos desvenda os gozos do paraíso, nem nos arrebata aos tormentos do inferno. Nós, os desencarnados, somos também criaturas humanas em diferentes círculos vibratórios, tão necessitados de aplicação do Evangelho Redentor quanto os companheiros que marcham pelo roteiro carnal. A sepultura não é milagroso acesso às zonas da luz integral ou da sombra completa. Somos defrontados por novas modalidades da divina sabedoria a se traduzirem por mistérios mais altos. Transformemo-nos, pois, meus amigos, naquelas cartas vivas do Mestre dos Mestres, a que o apóstolo Paulo se refere em suas advertências imortais. Indaguemos, estudemos, movimentemo-nos na esfera científica e filosófica. Todavia, não nos esqueçamos do amemo-nos uns aos outros,
como o Senhor nos amou. Sem amor, os mais alucinantes oráculos são igualmente aquele sino que tange, sem resultados práticos para as nossas necessidades espirituais. Não valem divergências da interpretação nos setores da fé. Estamos distantes da época em que os filhos da terra se dirigirão ao Pai com idêntica linguagem, porquanto, para isto, seria imprescindível a sintonia absoluta entre nós, outros, e o celeste embaixador das boas novas da salvação. Reveste-se a hora atual de nuvens ameaçadoras. Não nos iludamos. O amor ilumina a justiça, mas a justiça é a base da lei misericordiosa. O mundo atormentado atravessa angustioso período de aflição. Irmanemo-nos desse modo em Jesus, para que a tormenta não nos colha de surpresa o coração. Abracemo-nos na obra redentora do bem, já que não é possível, por enquanto, derrubar as fronteiras que separam os templos veneráveis uns dos outros. Nossa época é de ascensão do homem à estratosfera, de intercâmbio fácil das nações e de avanço da medicina em todas as frentes. Contudo, é também de lágrimas, reajustamento e destruição. Entrelacemos as mãos no testemunho da luz, da paz que nos felicitam. Lembremo-nos de que somos os herdeiros diretos da confiança e do amor daqueles que tombaram nos circos do martírio por 300 anos consecutivos. Espiritismo sem evangelho é apenas sistematização de ideias para a transposição da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Trabalharemos, entretanto, quanto estiver ao nosso alcance, a fim de que o cristianismo redivivo prevaleça entre nós, para que a existência terrestre não vos constitua patrimônio indesejável e inútil, e para que, unidos fraternalmente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem esquecer-lhe as divinas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, setembro de 1948. E também na obra Luz no Caminho, da editora Cultura Espírita União, capítulo Irmanemo-nos em Jesus. E em outra obra, Doutrina e Aplicação, da editora Cultura Espírita União, capítulo União. Meus amigos, não temos muito o que comentar sobre essa mensagem, porque ela já se explica totalmente para nós. Interessante a gente ouvir novamente e deixar esse apelo de Emmanuel entrar fundo em nós. Emmanuel, né, como ele descreve na mensagem,
nesta noite, então, naquele momento em que ele encontrava-se junto com Chico Xavier e mais outros amigos, nos idos de 1948, em setembro, e no grande momento da Segunda Guerra Mundial. Muito sofrimento. Nós vamos ter alguns relatos desse episódio no livro Nosso Lar. Meus amigos, o mundo ainda vive hoje nesses tormentos da vida. E tormentos religiosos sem necessidade. Discussões que não têm sentido nenhum. E a gente vai criando inimigos gratuitamente, discutindo o gênero da pessoa, discutindo a cor da pessoa, discutindo o partido político da pessoa, discutindo a religião da pessoa. Estamos indo totalmente contra o Evangelho de Jesus. Isso não é ser cristão. Viver nessa disputa indesejável, nessa desarmonia que destrói, que traz somente o desajuste, o desequilíbrio. Então, meus amigos, como Emmanuel coloca aqui na mensagem, espiritismo sem evangelho é simplesmente uma sistematização de ideias. Então, nós temos que viver o evangelho de Jesus. O espiritismo é uma ideia, um agrupamento que está dentro de três aspectos: aspecto filosófico, religioso e científico. E algumas pessoas querem puxar para um lado desse triângulo, e daí não dá certo. Para viver o Espiritismo, nós temos que estar com os três aspectos. Um não é maior do que o outro. Eles se interligam. E quando a gente puxa para um lado do triângulo, o que que acontece? Desajusta tudo. E aí não há reforma íntima, não há mudança. Então, para nós entrarmos, para nós seguirmos Jesus, entrar no seu caminho, nós temos que seguir o Evangelho do Cristo. Jesus acolhia todos. Se nós formos olhar a vida do Mestre, a gente teria que ficar com vergonha do que a gente faz. A vida do Mestre era viver com aqueles que era rejeitado por todo mundo. Jesus não discutia com a prostituta porque ela estava vivendo aquela vida. Ele não discutia com o pecador que ali se encontrava. Ele acolhia. E o acolhimento do Cristo era profundo porque atingia a pessoa no seu íntimo mais profundo. E é isso que o Evangelho faz ainda hoje e fará sempre, porque a mensagem do Cristo é eterna. Tudo isso, religião, política, todas essas discussões sem sentido que está por aí, vai passar. É só questão de poder, de querer ser mais do que o outro. É o orgulho, o egoísmo gritando alto, enquanto as pessoas estão passando dificuldades. Amemos-nos. Amemos-nos. É isso que o Cristo pediu para que fizéssemos. Algo muito simples e profundo, porque o amor está na base da justiça e a justiça está na base da misericórdia. Então é isso que devemos fazer com o Evangelho do Cristo. Viver o Evangelho todos os dias. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em ser bom, não é em ser santo.
é ser bom, é em transformar-se constantemente. Oremos, meus amigos. Amado Mestre Jesus, queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos os dirigentes das casas espíritas, os médiuns, os evangelizadores, os instrutores, aqueles que trabalham na limpeza, na organização da sopa. Olhe, Jesus, também por aqueles que são dirigentes de outras igrejas. Que esses irmãos, Jesus, e todos nós, possamos de fato viver o teu evangelho, trabalhar pela harmonia, pela paz, pelo equilíbrio das pessoas. Jesus, ainda somos muito crianças, somos rebeldes e não compreendemos ainda o teu evangelho. Vem, Jesus, aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.